Amados, boa noite. Boa noite. Encerramos o domingo, graças a Deus, muito bem. E queremos agradecer de coração hoje o pessoal que estava no nosso Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, numa manhã primorosa, onde tecemos comentário sobre tesouro enferrujado. E é tão importante estarmos reunidos porque é uma bênção. E na correria do dia a dia, muitas coisas com esse calor deixam de ser feitas, mas estamos trabalhando firmemente. E hoje nós agradecemos a companhia preciosa para continuarmos estudando a benfeitora Amélia Rodrigues através da obra Primícias do Reino. E também que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, preencha o seu lar de muita paz, abençoe todas as pessoas que te cercam, o seu trabalho do cotidiano, não? E também os nossos familiares distantes, que não é fácil ficarmos assim. E então, do livro Primícias do Reino, pela benfeitora Amélia Rodrigues, numa psicografia do amado Divaldo Pereira Franco, nós vamos para a quinta lição, o mancebo rico. Vamos lá, mas estão chegando os nossos amores aqui. Já vi Maria Aparecida, minha filha, que saudades, não bem. Rose Cantarim, maravilhosa. Vera Lúcia de Oliveira, não, Vera Lúcia Oliveira do Nascimento. Ela diz: quando eu for para Ibitinga, vou te dar um abraço. Olha que delícia, venha mesmo, viu? Lise Antonelli, boa noite a todos. Sônia Bueno, boa noite, querida. Luz e paz para todos. Eu não sei se já tem alguém lá para frente que eu não vi. Já tem sim. Simone Fonseca, Simone Somense Fonseca, que eu amolo bastante, né, Simone? Boa noite, amor. Maria Neuceia, linda. Ela fala: boa noite, Valderez. Jesus, fonte da vida, fonte do amor, é a luz em nossas vidas. E é, Neuceia, se nós não estivermos nos momentos de hoje conectados com a luz do mundo, é difícil atravessar as problemáticas, toda a caminhada que temos que fazer, meu amor. Tudo bem. Vamos então para esse livro maravilhoso, que já estamos na quinta lição, o mancebo rico. Eu sempre vejo assim, de uma lição, alguma coisa. Veja bem, Amélia Rodrigues, eu já expliquei para vocês, ela foi uma grandíssima professora católica e que fundou assim grupos para atender aos menos favorecidos. Era a bondade em pessoa, não? E na espiritualidade vai passando para nós, não? Tudo que é de Jesus, primícias do reino, não? E agora vamos para o mancebo rico. Vamos ver lá. Eu disse para vocês que ela é um espírito muito romântico. E quando ela começa a falar, parece que a gente está naquele local, não? Vamos lá. O mancebo é um moço rico, não? Então,
Essa história vai falar de um rapaz riquíssimo na época de Jesus. E ele, então, cheio de problemas, embora rico, nós vamos ver pela descrição da Amélia. Vamos lá. O momento era de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. Isso está sendo falado no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 30. Eu fui lá dar uma explicação. É igualzinho. Então, essa criatura aqui sabia por intuição, um homem, um moço, que ele iria se encontrar com Jesus. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Porque, de verdade, quando vai entardecendo, fica tudo diferente. Os pássaros se recolhem, você dá uma molhadela nas plantas, elas te agradecem. Então, nessa situação de ar abafado, do calor, naquela época também, parecia que tudo serenava. Doces perfumes revolavam de miúdas flores perfumadas naquele local. As águas transparentes cantavam melodias maravilhosas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. Ela fala que até a água, o lago, era romântico, era lindo, certo? Bom, o apelo pairava vibrando em derredor. Ele tinha ouvido esta fala: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Impressionante que todas as falas de Emmanuel, por exemplo, na manhã de hoje, é esse o convite. Entendeu? Tirar as ferrugens do nosso coração, dos nossos sentimentos e praticar o bem. E caminhar para a luz, para a evolução do nosso espírito. É muito sério, não é? E aí, esse moço ouvia isso. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Fala da vida espiritual, não é? Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume da época. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Então, o moço lembrava que aquela fala penetrava no seu coração como um punhal. Ele não sabia sair disso. E também ele tinha visto em algum lugar aquele olhar doce, mas enérgico, severo, profundo, como duas estrelas. E o moço tinha sede de paz. Eu fico imaginando hoje também, com referência a todas as pessoas que nos cercam, familiares, há um certo momento que você tem tudo que é material, você tem tudo. A saúde vai bem, não?
mas falta alguma coisa, um vazio existencial. É uma falta de paz. Você ora, não está bom. Você lê uma obra, não está bom. Você vê uma live do Haroldo ou do Elahá, também não está bom. Então, com este rapaz, ele tinha uma sede de paz, ele não tinha sossego, nada estava bom. Não conseguia dormir, não conseguia relaxar. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustadas de ébano, principalmente, e ele tivesse tudo isso, se banqueteasse em pratos valiosos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e unguentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas de dinheiro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Sabe, uma criatura que tem tudo. A família vai bem, a saúde vai bem, a alimentação é farta, o dinheiro não falta, mas não está feliz. É infeliz, não sabe por quê, entende? Aí, ele hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, mas aquele vazio no coração. Conosco pode acontecer o mesmo, com pessoas queridas, amadas, família, mas vai faltando aquilo que Jesus recomenda. É lógico que você não vai dar o que você tem tudo para os outros, principalmente no mundo de hoje, passado 2000 anos, não é? Mas você pode muito bem minorar a sorte de algumas pessoas. Você pode praticar o bem, você pode disponibilizar de alguns momentos, ou mesmo uma hora, num atendimento fraterno, numa conversa amena, feliz, abrindo, às vezes, as comportas da mente para que possamos avaliar que somos imensamente ricos. Foi o texto de hoje pela manhã. A gente não avalia a riqueza da saúde. Deus provê tudo. A saúde, a riqueza da inteligência, da capacidade de conversar, de falar, de acudir. A riqueza da família, embora não sejam todos bem afinados. A riqueza de termos conhecimento de Jesus, de sabermos que Deus é o Criador e nós somos a criatura. Por que ficar nessa tristeza, nesse inconformismo, nesse, vamos dizer, marasmo? Por quê? Entra em depressão. E aí, com o jovem, havia esse vazio no coração. E muitas vezes passamos por isso. Por quê? Às vezes é um desconforto familiar, às vezes um serviço não deu certo, mas não pode chegar a um ponto de ficar, ai meu Deus, ai que horror, ai, não pode. Vamos em frente. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações
se disputava a posse total da paz. Tinha tudo, só que ele buscava a paz. Nada estava bom, nada estava bom. Era mais do que um tormento, essa necessidade. É uma loucura. Quem fica nesse estágio é um passo da depressão, é um passo do suicídio, achando que dando fim na vida material, cessaram os problemas, quando na realidade começam os problemas. Começam, não? Então, esse indivíduo era assim. Ele era um tormento essa necessidade. Mas não que ele desejasse a tranquilidade aparatosa, grancinada dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a necessidade enganosa dos cambistas abastecidos e conquistadores em aposentadorias compulsórias. Ele buscava a integração harmoniosa, mas não sabia em que. Por isso que a gente estudou sexta-feira isto. A humanidade precisa da ciência e da religião. A ciência vai cuidar do físico, mas a religião vai trabalhar a moral. Para não ter isto, esse vazio. Por quê? E eu sempre digo nas lives, não importa qual seja a religião, basta que a criatura se dedique. Por quê? Todas as religiões cristãs têm os ensinamentos do Cristo e vamos tentar vivenciar as suas falas. E é por isso que trabalhamos nesse sentido. Então, essa tristeza que esse moço tinha, não sabia de onde vinha. Ele angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente que lhe dissipava sonhos e esperança sob o chicote de inenarrável amargura. Olha que judiação, não é? Então, buscava, por causa disso, olha o que ele fazia. Ele era rico, poderoso, buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Então ele gostava das competições de biga que usavam nos circos romanos. E para isso ele possuía de tudo para esse trabalho que ele gostava de realizar. Só que ele não sabia se ele gostava disso porque gostava mesmo ou era uma fuga do processo que ele tinha da falta de paz. Vamos em frente. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Sabe quando você fala, agora é o meu momento, eu vou fazer alguma coisa? Então veja bem. A meiguice e a ordem daquela voz, que é do Rabi, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho aos abismos do espírito. Aquela fala que aqui está, nós vimos: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro na espiritualidade. Vem e segue-me. Isso naquele tempo. Hoje, já disse, não precisamos nos dispor de nada. Faça a sua parte.
tem 1000 modos de auxiliar as criaturas que a doutrina nos ensina, não é? Então, ele agora ouvia sempre aquela voz doce, falando: vem comigo, segue-me. Interiormente, ele gritava, o moço gritava: irei contigo, Senhor, irei contigo, Senhor, mas hesitava, sim, e a hora não comportava dualidades, ou vai ou não vai, ou segue ou não segue, como nós temos, com todo respeito, vários espíritas que não acompanham nenhuma fala dessa. O que vai fazer? Cada um segundo suas obras, não tem jeito. O que se semear, você vai colher, entende? Então, é cada um. Não? Então, ele gritava: eu irei, mas, vamos ver, hesitava sim, e a hora não comportava esse comportamento. Uma roseira, olha a Amélia aqui de novo, uma roseira de flores vermelhas que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés junto dele, no alpendre, como sinais. Mas de onde esse mancebo conhecia o mestre? Ele indagava com medo, procurando recordar de algum lugar que havia visto o Rabi. Tudo àquela hora era importante, mais do que isso, vital. Quer dizer, agora ele estava se conectando mesmo com Jesus, onde eu vi, como é que foi, não é? E aí, ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando ele via de longe, deparava: é um amigo, ele é bom, tá? Aí, quando seus olhos descansaram nos olhos dele, olharam para ele, sentiu-se desnudado, o coração batendo forte, uma violenta pulsação. Emoções inusitadas vibravam no seu ser, como jamais tinha acontecido. Desejou jogar-se ao solo e com aquela dor no peito, percebeu que o estranho não é o estranho para ele. Percebeu que o Rabi sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. Importante lembrar. Jesus disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele está conosco. Muitas vezes, nós que não estamos com ele, por preguiça, por coisas materiais, esquecemos dessa parte. Pelo menos 1 hora na semana, ver das coisas de Jesus. É necessário, não? E aí, então, o tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Os seus lábios pareciam selados, e um frio enregelava suas mãos, de nervoso, impactante. Essa figura solene, essa figura magnífica, essa figura doce que é Jesus. Então, lutava por quebrar aquele torpor, aquela situação que ele estava. E retalhos
de luar tímido, prateava muito bem o firmamento, bordando de luz as oliveiras em flor. Você vê como a Amélia coloca para nós isso daí. E aí o jovem disse para Jesus: permite-me primeiro, conseguiu articular, permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos, e depois vou segui-lo. Falou para Jesus, está pedindo, não? Jesus responde: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Para nós. Isso é para nós. Hoje, uma moça me procurou e eu já indiquei um livro sobre Jesus. Você pode ser católica, espírita, evangélica, vai ler esse livro sobre Jesus, não? Então, veja bem. Ele pediu para Jesus um tempo para ele disputar, entendeu? Em Cesareia, com as suas bigas, para conseguir um prêmio alto para Israel. Mas Jesus responde, e ele pode estar falando isso com cada um de nós. Olha, veja bem, não posso esperar. O reino dos céus começa hoje. Quer dizer, o programa da espiritualidade para nós, para nossa transformação moral, para arrumarmos essa paz necessária, não é? Ele está falando, começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Olha que fala para nós. E o jovem falou: aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período de competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, comprei uma fortuna, 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Eu não posso perder isso. Jesus fala amorosamente. Jesus fala: renuncia e segue-me. Porque esta colocação da corrida das bigas é uma colocação material. É o que tanto preocupa nos ensinamentos do Evangelho, e o texto de hoje pela manhã que comentamos, que nós temos uma preocupação muito grande com o ouro, com a prata, com tudo, que é material, sendo que o tesouro verdadeiro são os sentimentos. Aquilo que nós temos aqui, no peito, no coração. E aí, Jesus fala: renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Ele ficou pensando: gostaria de fugir ou deixar-me arrastar? Estava perturbado. Ignorada a sofreguidão, o aniquilava. É aquela velha história, o vazio existencial, que devemos nos precaver dessa ferrugem nos nossos sentimentos. Então, veja bem, aí a horizontalidade das aflições humanas contemplava
a verticalidade da sublimação divina. Isso é o seguinte: as colocações materiais e humanas, você pode vê-las de uma forma horizontal aqui. Mas, para a evolução do seu espírito, para a sua transformação moral, para você fazer uma excelente preparação para a outra vida, é uma colocação vertical. É espiritual. Não tem nada a ver com a colocação material. Nós não levaremos nada. Sem pressa também de ir, nada. É a roupa que vestimos, os outros que escolhem. Entende? É muito sério pensar na evolução espiritual. E os remédios para isso? Nós conhecemos e vamos falando. É o bem, é o amor, é a luz, é a paciência. É assim, tem uma série de coisas. Vamos em frente. Então, o cotidiano deparava com o infinito. O cotidiano é essa colocação horizontal. A materialidade é a corrida de bigas, o sucesso para Israel se ele ganhasse, e a vertical, a espiritual. Se ele conseguisse evoluir para as alturas. Então, o homem e o filho do homem se defrontavam. Então, Jesus e o rapaz ficavam dialogando amorosamente. Jesus nunca impôs nada para ninguém. Vem e segue-me. Não quer, não vai. É assim, não é? Então, o diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o jovem diante daquele homem. Então, o moço quase não tinha respostas para Jesus, certo? Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Ele disse: o moço, não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas parou aí. Ele se disponibilizou a dar várias coisas que ele possuía, mas Jesus pede. Gente, é impressionante. Dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventuras sem limite. Claro, porque a criatura que está em paz consigo faz uma bela caminhada, uma caminhada de amor, entende? Então, lógico, Jesus fala: você vai ter uma aventura sem limite na espiritualidade. E aí, vocês todos que estão me ouvindo aqui, claro, deixa eu ver só uma coisa. Tá. O seguinte, nossos familiares que estão na espiritualidade, eu fico, sim, observando, lembrando do meu pai, da minha mãe, a trajetória que eles fizeram, da dificuldade com tudo. Mas a religiosidade do meu pai, no campo do espiritismo, foi o baluarte do progresso espiritual dos dois. Entende? Então, veja bem, dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Reencarna e vai, novos trabalhos e assim por diante. Que alto prêmio
Que pesado tributo, pensou o rapaz. Não é isso eu quero, mas não é tudo. Ele era esse moço, muito jovem, e muitos confiavam nele. Possivelmente, Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Quer dizer, se ele ganhasse na corrida de bigas, então era a glória. Igual hoje o São Paulo ganhou, é a glória para as criaturas. Mas são colocações materiais e passageiras. Infelizmente é assim, não? Então, aí ele achava que ia acontecer isso. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder que se afervorava, poder que no momento destituía-se de qualquer valor. É lógico. Hoje não é tanto, não sei, não observo isso, graças a Deus. As pessoas tendo para sobreviver, viver, não? Honestamente, sem... Está muito bom, está ótimo, que bela reencarnação. Vai ter obstáculos? Vai, faz parte da trajetória. Muito bem. E aí, os bens poderia ofertá-los? Sim, já falou que poderia. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras da família resguardadas pela tradição, os coriceus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar a tudo isso? Ele começou a perguntar para Jesus: escuta, mas eu vou ter que renunciar à vaidade, fico feliz se eu ganhar, e os caprichos sustentados, a honra da família que vai ter um príncipe que vai ganhar no jogo de bigas, não? E aí Jesus responde. Ele perguntou: seria necessário renunciar a isso tudo? Sim, respondeu-lhe Jesus, com palavras, com os olhos fulgurantes. Sim. Interessante que vocês vão percebendo, e já vimos, que todos os apóstolos dele, de Jesus, deixaram a pesca, deixaram até a família e foram acompanhá-lo no seu messianato. Entende? Aí o jovem sofria naqueles minutos, mas sofria muito a soma dos sofrimentos que experimentava a vida toda, porque ele era vaidoso, orgulhoso, ele queria ganhar esse jogo das bigas, essa competição, a honra da família, tudo isso, existe tanto disso ainda. O ar cantava leves murmúrios, enquanto as flores do campo teciam um manto sutil e expelindo um grande aroma. O rabi, Jesus, em silêncio, aguardava. E ele, em perplexidade, sofria. O diálogo tornava-se totalmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, o rapaz, num minuto, lembrou-se que os amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Então, ele lembrou-se: eu tenho um compromisso, falou com Jesus. E aí, acionado por um estranho vigor que dele se apossou, repentinamente olhou para Jesus
sereno e triste, e falando numa voz apagada: tudo que o Senhor me pede, não posso. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. Eu preciso fazer isso. E saiu a correr. Então, quantas vezes também Jesus nos convoca para o atendimento na casa da sopa, para vestir um desvestido, para cuidar de uma criança doente, incurável. Quantas vezes nessas pessoas a paciência no lar, principalmente quando estamos mais velhos, não? Repetitivos, e a gente se encolhe e não faz. Então, dessa forma, o rapaz falou: não posso, eu tenho que ir agora conversar com os meus amigos. E saiu a correr. Aí, sopravam-se os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulício das estrelas maravilhosas. A terra estuava sob a gramínea orvalhada. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Interessante. Ele sofria quando as pessoas não procuravam seguir os seus ensinamentos. E eu acredito que hoje ele pensa a mesma coisa, entende? Porque nós estamos com um cabedal de conhecimentos para ser assimilados e nós temos uma preguiça mórbida. E ele fala: vem. E quando que a gente vai? Quando estiver sem poder andar, sem enxergar, sem ouvir? Quando? Então, é um convite para nós. Seja você de qual religião for. E nós espíritas não podemos titubear. Por quê? Porque os trabalhadores estão de forma incansável fazendo a sua parte. Você vê um Haroldo Dutra, um Jorge Alahá, ou Arthur Valadares, ou mesmo o nosso Orson Carrara. Veja, estão todos trabalhando na fala de Jesus para nos acordar. Para nos acordar. É muito importante isso. E cada um que me ouve, se tem alguma atividade que compete fazer isso, faça. É necessário. Vamos em frente. O mestre, então, encheu-se de profundo sofrimento. Era assim, sempre que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. Porque ele sabia que o caminho era esse, para gozar das benesses da espiritualidade. Mas hoje, veja bem, todas as pessoas que trabalham ou no centro espírita, ou na igreja católica, no evangélico, de repente, a criatura tem uma melhoria, ela consegue, através dos passos, ficar melhor, das conversas fraternas. Daí um pouco, tchau. Mas o problema é da criatura, escolhas são escolhas. E a nossa cabeça não tem que fazer um comentário desairoso com referência a isso. Cada um faz a sua escolha, não tem jeito. E aí então, Jesus triste, e aí a expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos, mergulhado em lágrimas. Então Jesus, quando a criatura não queria seguir o caminho espiritual, ele, é claro, que ficava triste, até chorava, porque ele sabia que a verdadeira vida
é a espiritual. E nós também já sabemos disso. A verdadeira vida é a espiritual. Não adianta. A carinha bonita vai acabar, tudo vai ficar. Bom, e assim, os discípulos encontraram Jesus assim e perguntaram para ele. Aí Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Foi o texto de hoje de manhã. Se vocês puderem, entre na página do centro. Gente, é uma preocupação com a melhor casa, o melhor carro do ano. Não é nada disso. Pode sim ter, claro, os confortos necessários. Agora com esse calor, ventilador, é para ter. Mas, espera, cuida da parte espiritual. Porque é difícil entrar no reino dos céus. Difícil entrar na espiritualidade. Tanto é que André Luiz, 8 anos, para poder ir para o nosso lar, para aquela cidade. Camilo Castelo Branco, 30 anos. E tantos outros, não é? Bom, uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Coisa material. Situada ao norte da planície de Saron, a 30 quilômetros, ao sul de Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que, no local, mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo com importante templo, onde se levantava a descomunal estátua do imperador. Não se falava, os romanos possuíam vários deuses. Não se falava em Deus único. Esse ponto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima, onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacetas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas, com odores deliciosos misturavam aquele ventinho da maresia. E aí, os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Vinha de Roma pessoal para fazer a corrida de bigas, não? Ao som alegre de trompas e fanfarras começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição dos judeus, dos romanos, dos gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Então, acontecia, tinha aposta, e todo mundo, essa parte material doidaça, não é? Gladiadores em combates simulados, tocadores de flauta, epífanos, símbolos, enchem os intervalos de som e de cor. E assim, é aquela, vocês veem nos filmes romanos, não? O populacho fica completamente endoidecido
com essas colocações materiais. Quando entravam aqueles gladiadores e que sabia que um ia morrer, era uma delícia para eles, era uma festa absoluta. Calcula o nível. E ainda nós não temos isso, mas ainda temos briga de galo. Por que por um galo contra o outro, coitadinho? Por que touradas? Por que um touro morrer até o fim? Não tem sentido, não tem sentido. Vamos ver lá. As quadrigas estão na linha de partida. E você sabe que o mancebo está ali. Os fogosos corcéis, adquiridos assim, desde quando nascia, era criado esse cavalo para isto. Adquiridos oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados e, ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. Imagina comigo, faz assim e aí saem todos e o povo grita, delira, não importa quem vai viver, quem vai morrer. Era assim. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. Corre, todo mundo desesperado. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em passas e lama, e a respiração estertorada, dificuldade. Enquanto escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, e ele vai vê-lo. É Jesus. Silenciando os gritos da concha acústica, tem a impressão de escutar o Rabi. Renuncia a ti mesmo. Vem e segue, amigo. Jesus esteve ali no momento, porque Jesus tinha todas as capacidades mediúnicas. Aí é um caso de bilocalidade. Então, dois braços o envolveram veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. E realmente sorria, porque deixou a matéria e seguiu com Jesus. A grande oportunidade. Que lição linda. E aí, eu coloquei uma observaçãozinha, bem assim. Os convites para seguir o mestre são tantos, mas até hoje poucos procuram segui-lo ou buscá-lo. Se falar isso, é carola, é isso, é aquilo. Poucos. Estar com ele pelo menos 1 hora na semana é de suma importância. Nós não podemos negligenciar mais. Nós não podemos negligenciar mais. Se a Amélia coloca essas lições para nós, é para que esse espírito benfeitor que é ela,
passe para nós as realidades das colocações espirituais e que, negligenciando e não pensando, está com saúde, tá aí, então vai viver só o trivial, vai viver só o material. Isso não é. Todos nós temos um espírito ou uma alma, todos nós. Por que trabalharmos só a matéria e não o espírito? As dicas estão aqui. E é tudo através de escolhas, meus amores. Escolhas. Não, eu digo, não importa a religião. Importa ser cristão, se conectar com a luz. Entende? É isso que é importante. Pudesse a nossa fala chegar bem longe nos corações das pessoas, nas criaturas que frequentam o centro espírita, que frequentam a igreja católica. Não tem nada de diferente. Os templos evangélicos não tem. O que é necessário é que dentro de nossa simplicidade, nosso amor, coloquemos urgentemente Jesus em nosso lar. Ah, mas meu marido não quer saber disso. Faça você. Faça você. Entende? E em nosso lar, em nossos trabalhos, enfim. Essa companhia do Mestre, ela é insubstituível. Não? Ela é. E essa coleção da Amélia Rodrigues, já vimos pelos caminhos de Jesus, estamos no segundo. São 10 obras. E Primícias do Reino é a grande bênção. Estamos vendo o convite que Jesus nos faz para segui-lo. E é difícil? Não. Praticar a caridade, fazer o bem, seja quem for. Perdoar incondicionalmente qualquer pessoa, qualquer um. Não tem jeito. Então, amar. Mas não só aquele que nos ama. Não. E o Divaldo diz, eu amo. Se alguém não me ama, o problema é dele. Então nós temos que fazer uma caminhada profícua, abençoada. Veja bem, esse jovem mancebo rico ainda teve a possibilidade de fazer o que ele queria, que era corrida de bigas. Mas aí ele percebeu, tudo passa, veio o desencarne. Mas nos últimos momentos estava Jesus ali. Amados, que lindo, vamos orar. Vamos orar. Deus de amor e bondade, soberanamente bom e justo. Jesus, o sal da terra, a luz do mundo, o maravilhoso, benfeitores espirituais, espíritos protetores de todos os nossos irmãos. E sim, sempre, sempre, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Sim, o dom da vida, essa reencarnação. Hoje estamos sendo melhores do que ontem. E amanhã seremos melhores do que hoje. É grande bênção. Obrigado. Obrigado pela família abençoada, com tantos filhos longe, outros perto, não é? Obrigado pelo lar, o ditoso, abençoado, querido lar, o nosso canto, a delícia de estar no nosso canto. Obrigado, obrigado pelo trabalho. Quantas pessoas laborando nesse sol, laborando nas roças para ganhar o pão. Abençoe a todos, meu Pai. E então,
com muita fé, nós pedimos agora que a luz se faça com você. Que você não tenha esse vazio existencial, aproveitando todo o seu tempo no bem, no amor e na luz, na prática da caridade. Saia do marasmo. Vamos trabalhar para e com Jesus. Abençoai a todos, Mestre, e muita saúde. Também ilumine esses lares para que haja a paz, a concórdia, para que haja essa paz, o bom diálogo, a resignação, a paciência. Abençoai também todos os nossos familiares, próximos, distantes. Abençoai, iluminando as mentes, os pensamentos. Jesus de amor, tem paciência conosco. Estamos buscando a nossa melhora. Estamos caminhando no seu itinerato, na sua luz, nos seus ensinamentos. E então, abençoai em muita paz em todos os lares, na humanidade inteira, muita paz, para que todos busquem o homem em amor, o homem em luz, para que ninguém tenha esse vazio existencial. E deixemos um pouco de lado as coisas da materialidade e vamos trabalhar as coisas da espiritualidade. E para agradecer a sua oração, a única. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos do mal, da preguiça, da raiva, dos ciúmes, da inveja, livrai-nos desses males morais. Livrai-nos do mal, que assim seja. Amados, uma boa semana, uma linda noite com Jesus e vamos pegar e introjetar a lição que vimos hoje. E vamos mudar algumas atitudes nossas. Faça uma reflexão. Então, o que você vai mudar? O que eu posso mudar para melhorar a parte espiritual que a gente tanto precisa? Fiquem com Deus, meu carinho, meu amor. Vocês são filhos queridos da minha alma. Fiquem com Deus. Meu beijo.